E aí, seus capitalistas malvadões? Gabriel Pelissaro na área. Hoje eu vou trazer alguns fatos aqui que vão embasar o nosso título, né, que diz o seguinte: a crise vai melhorar antes de piorar. E aí eu tava vendo algumas opiniões, hoje eu tava vendo a live do Roxo e ele dizia o seguinte, que ele acredita que em até 24 meses a gente vai ter a segunda onda de queda, né? Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre essas ondas e o que aconteceu já em 29, em outras crises. Geralmente a gente tem uma queda, aí tem uma recuperação e depois a gente tem uma outra queda, um crash, né? Geralmente isso se repete pelo menos 2 vezes, né? Não é uma regra, tá? Mas geralmente isso acontece e dada a profundidade dessa crise, eu acredito que nós podemos ver isso, né? Por quê? Porque a gente teve primeiro a crise do vírus, e aí eu acredito que a gente pode ter 3 crises, né? Que eu já falei aqui nos vídeos, que seria a crise do vírus, depois a gente pode ter uma crise de crédito, uma crise de credibilidade, empresas quebrando, e depois, que seria uma crise financeira em si, né? E aí, a terceira onda dessa crise seria uma crise política, dada a crise financeira que a gente já vê, né? A crise financeira começando e a política também. E aí, a gente vai dar uma passada hoje nessas matérias aqui, nessas manchetes que eu selecionei, para a gente dar uma analisada nos fundamentos que vão embasar essa teoria de uma possível segunda onda, porque a gente, então, está tendo uma recuperação com a expectativa da volta da economia, da normalização da economia como era antes, mas alguns especialistas dizem que não vai voltar como era antes, pelo menos nos próximos anos, e aí a gente pode estar vendo um preço acima do que deveria, um erro na precificação, o que levaria a uma segunda correção quando a quebradeira começar, quando as empresas, as pessoas não conseguirem pagarem as suas dívidas, quando os calotes, né, começarem a acontecer. Tem a crise imobiliária, que a gente comentou aí num outro vídeo, que vai ser agora não na parte residencial, mas na parte comercial, lá nos Estados Unidos. Então tem bastante coisa acontecendo. Tem aquela crise que a gente fala desde 2019, que eu via o Urich falando, né? E eu falava aqui também no canal, falando sobre a crise do crédito para empresas que não dão lucro, né, esses unicórnios. Aí a gente falava da WeWorks, o Urich também fala muito dessa empresa. O SoftBank, na verdade, ele banca muitos projetos que não tem pé nem cabeça, porque não dão lucro, como a WeWorks, que eu já falei, a Uber, né, que é bem conhecida, empresas que não dão lucro, que são super conhecidas, vamos lá, Netflix, Spotify, nunca deram lucro e sobrevivem de IPOs, de crédito barato, e a gente até vai falar da WeWorks, que pode ser um case para essa segunda onda de quedas, quando faltar o crédito, quando a gente vê uma crise financeira. Vamos começar aqui que eu já me enrolei, mas eu acho que eu deixei claro mais ou menos por que eu acredito que a gente pode ter uma segunda onda e por que vai melhorar antes de piorar. A gente vai ter essa retomada, as pessoas vão esquecer que existe crise, esses novos investidores que estão entrando agora, eles vão achar que não existe crise, que a bolsa só sobe e quando dá uma queda ela já sobe em V e ninguém perde, todo mundo ganha. E isso pode pegar muita gente de calça curta por conta de um otimismo exacerbado, um otimismo exagerado acima do que deveria, né? Vamos lá. Caos do mercado pode não acabar tão cedo, dizem investidores. Crescimento da pandemia e agenda fiscal em xeque mantém alguns gestores com uma visão cautelosa para os ativos brasileiros, como bolsa e câmbio, pessoal. Vamos lá. Essa matéria é muito bacana, porque é da Bloomberg, ela diz o seguinte: os preços dos ativos brasileiros caíram tanto e tão rápido que alguns investidores poderiam pensar que é hora de comprar. Mas, na verdade, poucos especialistas arriscam dizer que é o fundo do poço. Ou aliás, né, que o fundo do poço já ficou para trás. Investidores já não consideram o mercado brasileiro uma pechincha, dada que a resposta confusa do governo à pandemia transformou o país em um novo epicentro do vírus,
o Brasil é atualmente o país onde o número de casos avança mais rápido e o terceiro do mundo com mais infectados. Além disso, a crise política colocou a ambiciosa agenda de reformas na gaveta, ressuscitando preocupações sobre a trajetória fiscal do país. E aí, é o que a gente fala aqui no canal, que sim, política interfere na economia, principalmente o Brasil, que precisa de uma agenda liberal. O governo Bolsonaro foi eleito com essa agenda liberal, o Brasil que precisa cortar gastos, o Brasil que precisa reduzir impostos para incentivar o empreendedorismo e tudo mais, e a gente vê, né, esse enfraquecimento do governo, essas pautas não passando pelo Congresso. Aí a gente pode falar que política é pilantra e tudo mais, mas não é o objetivo do vídeo aqui. A gente está analisando os fundamentos, tá? Aí, Estados Unidos decidem barrar estrangeiros que passaram pelo Brasil. A medida anunciada barra estrangeiros que estiveram no Brasil nos últimos 14 dias. Então, brasileiro não pode entrar nos Estados Unidos. Isso pode agravar ainda o cenário externo para cá, né, para o Brasil. Olha como a gente está sendo visto lá fora como um país que não consegue controlar a pandemia, né? E isso pode trazer uma imagem ruim para o Brasil. Mas também a gente vai falar dessa questão do Bolsonaro, do vídeo lá do Moro, que a galera tava botando mó terror. E o vídeo, sabe, meio morno, nada demais, até foi quase uma propaganda pro Bolsonaro. A base do Bolsonaro aumentou, a galera, sabe, reafirmou o que ele dizia basicamente na campanha. Foi um vídeo de campanha política, né? Então reforçou muito. O Bolsonaro, acredito que ganhou muita base, ganhou muita força com aquele vídeo do Moro. Acredito que o Moro deu um tiro no pé. Então a gente pode ver a crise política esfriar, o dólar cair, a bolsa subir, e essa tensão, talvez aí por questão do Brasil ser um epicentro de vírus e tal, pode afastar um pouco o investidor internacional, mas também a crise política reduzindo pode equilibrar as coisas, né? Vamos seguindo aqui. China desafia Trump a revidar com maior poder sobre Hong Kong. Então agora, no primeiro dia do maior evento político da China do ano, o presidente Xi Jinping enviou uma clara mensagem a Donald Trump. Diz o Xi Jinping, né? Vamos fazer o que queremos em Hong Kong e não temos medo das consequências. Olha, os caras botaram pressão. A China confirmou na sexta-feira que contornaria a legislatura da cidade para implementar leis de segurança nacional, que há muito tempo enfrentam resistência de residentes, temorosos de que as mudanças oprimam as liberdades de expressão, de assembleia e a imprensa. O anúncio foi feito no mesmo dia que a China decidiu não estabelecer uma meta de crescimento econômico pela primeira vez em décadas. Levou à convocação imediata de novos protestos e fez com que o índice MSCI Hong Kong registrasse a pior queda desde 2008. Então é essa guerra comercial que vem trazer mais uma pimenta para a economia, mas pelo que eu estou vendo aqui nos índices futuros, o mercado não está muito preocupado com isso. Existe um otimismo com relação de vacinas e tudo mais também, e o mercado está meio louco, né? Se eu fosse resumir o que está acontecendo, o mercado está louco. Eu acho que o mercado não está entendendo o que está acontecendo, precificando corretamente. Inclusive a gente vê grandes investidores como Warren Buffett que não estão comprando nesse momento, inclusive estão vendendo ações. Nossa, acho que eu tô ficando meio vesgo, galera. Desculpa. É que já são 2 da manhã, tá? Vamos seguindo aqui. Inclusive a gente vê grandes investidores como Warren Buffett que não estão comprando ações, estão colocando dinheiro em caixa. Então eu acredito que parte do mercado está precificando errado, está muito otimista. E investidores mais experientes, mais cautelosos, mais pacientes estão só esperando o pulo do gato, né? Para abater a caça. Aí a gente segue aqui, mais nesse âmbito internacional. China desiste de fixar meta para o PIB de 2020, né? Complementando a matéria anterior.
e reconhece que enfrenta desafios sem precedentes. É a primeira vez que o país adota a medida desde 1990, quando começou a divulgar o indicador. O governo afirma que o exercício deste ano terá como prioridade a criação e a manutenção de empregos. A China, a gente sabe, né, que não é um exemplo de liberdade, de transparência. Então, se esses caras... Por que esses caras estão escondendo esses dados, né? Porque a coisa não tá boa, pessoal. Eles não querem criar mais pânico, né? Eles não querem que a batata asse na mão deles. Então, os caras estão escondendo o jogo aí. Então, alguma coisa feia dá para acontecer e nós, meros mortais, não estamos sabendo. Por isso que eu fico naquela teoria que vai melhorar para piorar, e vai piorar muito, na minha opinião. Por isso é importante de seguro de carteira, né? Agora a gente vai ver a galera meio que saindo aqui do canal, porque vai voltar a euforia e tal, otimismo, vão abandonar os fundamentos. Mas eu vou continuar firme nas minhas convicções e no Skin the Game lá no Apoia-se, tá? Pedidos de auxílio-desemprego, agora vindo para o Brasil, né? Em maio aumentam 76,2% ante 2019. O Ministério da Economia divulgou que foram registrados 504 mil pedidos na primeira quinzena do mês. Somente na primeira quinzena, 500 mil de desempregados no Brasil, somado ali aos 11 milhões, 12 milhões, eu não lembro direito que tinha antes, né? A gente vê o estrago que isso está acontecendo, sem falar que muitos trabalhadores tiveram redução da remuneração e isso respinga no consumo, e a gente tem que ficar atento porque isso vai respingar nos balanços das empresas no segundo trimestre. E é ali que eu acho que o bicho vai pegar, porque a gente teve no primeiro trimestre, poxa, janeiro e fevereiro, né, não teve pandemia aqui no Brasil. Teve carnaval. Inclusive governadores que agora estão botando pressão, estão botando a banca, que é para fechar tudo e tal, não proibiram o carnaval. No carnaval já tinha gente contaminada no Brasil e tava tudo bem, né? A gente não falava de coronavírus. Acabou o carnaval, teve o crash na bolsa, né? Imagina, nada manipulado, não tem conflito de interesses. Então, pessoal, o que eu vejo? Que a bolsa, nos 2 primeiros meses do primeiro trimestre, ela não precificou direito, né, essa queda. As empresas, nos relatórios, elas tiveram ali o mês de março afetado, nem pegou março direito, metade de março, então tudo que a gente viu de estrago foi de um mês, de um trimestre. Agora imagina os 3 trimestres, o que vai causar nos indicadores, nos relatórios das empresas, principalmente as empresas de viagem, turismo, empresas de varejo podem ser muito afetadas, né? Mesmo ela se adaptando ao digital, eu acredito que vai ter uma perda muito grande, né? Eu acredito, não sei se isso vai acontecer, mas eu vejo as pessoas consumindo menos, as pessoas menos confiantes, as pessoas com mais medo, e quando as pessoas têm medo, elas gastam menos, porque elas vão buscar se proteger. Vamos seguindo aqui. Forbes, locadora de carros Hertz pede falência. Meu Deus, essa matéria é incrível aqui. A Hertz, uma das maiores empresas de aluguel de carros dos Estados Unidos, entrou com um pedido de falência ontem, dia 22, né? Hoje eu tô gravando esse dia, já é dia 25, meu Deus do céu. No caso, na sexta-feira, né? Depois que o vírus devastou seus negócios, tornando-se mais uma companhia importante a adotar a medida em meio à pandemia, pessoal. Então a gente já começa a ver empresas, né, pedindo arrego. Em alguns vídeos atrás eu falei que pequenas empresas não estavam conseguindo crédito. Empresas precisam de capital de giro e tudo mais, e o banco não está liberando. Então aí entra aquela segunda onda, né? Que é a falta de crédito, que é quando as pessoas precisam do crédito e elas não conseguem. E aí começa uma quebradeira, o efeito dominó, o banco levando calote e fica uma bagunça, né? E isso pode demorar um tempo para acontecer, mas eu acredito que é inevitável, tá? Principalmente porque as bases econômicas já não estavam boas, como a gente já vem falando. E aí entra a tal da WeWork, que a gente fala tanto aqui no canal. E aí o investidor, né, o CEO do SoftBank fala o seguinte: fui tolo ao investir na WeWork, diz CEO do SoftBank. O fundador e CEO
do fundo de investimentos japonês SoftBank, Masayoshi Son, declarou nesta segunda-feira, dia 18, que foi tolo em investir na empresa de compartilhamento de escritórios WeWork. Ele diz o seguinte: foi tolo da minha parte em investir no WeWork. Eu estava errado, declarou Son. Comentando os resultados trimestrais do SoftBank, a startup era considerada uma empresa com um futuro promissor e chegou a ser avaliada em 47 bilhões de dólares. Entretanto, no final do ano passado, esse valor caiu para 7,3 bilhões de dólares, pessoal. E em seu balanço, o SoftBank avaliou o WeWork em apenas 2,9 bilhões. O que aconteceu, né? Aí a WeWork tentou fazer um novo IPO, fracassou, porque o valor, a precificação estava muito elevada, né? Não fazia sentido a empresa ter aquela precificação. E aí que a gente já falava no ano passado que alguma coisa estava errada, né? Empresas que não dão lucro com um valor exorbitante. Qual assim? Cadê o capitalismo, né? Onde o lucro tem que prevalecer para você sobreviver, né? Você precisa de lucro, pessoal. Ter lucro não é errado, ganhar dinheiro não é errado. Mas nos últimos anos a gente está desaprendendo a gerar valor. Isso não é só para essas empresas, é para todo mundo. O mundo está desaprendendo a servir as pessoas, a gerar valor e a receber o lucro como algo bom, algo necessário para ter o capital de giro, para você reinvestir na empresa, né? Basicamente, o mundo cresce com base em crédito. E aí a gente vê essas distorções econômicas, essas precificações totalmente doidas, e aí a gente pode ver o estupim para uma bolha, né? Como aconteceu com as bolhas da .com. Agora essas empresas de tecnologia super valorizadas e que muitas vezes não dão o lucro, pelo menos que seja condizente ali ao preço, né? Ao valor da ação e precificação da empresa. Vamos seguindo aqui, pessoal, aí falar da questão do Bolsonaro, que eu não vou entrar na parte política, porque senão os nervos à flor da pele aqui ficam malucos, né, dos nossos seguidores, dos nossos inscritos, mas ainda a gente não tem uma clareza se realmente acabou essa crise política, né? Tem a questão lá do Marinho ainda, enfim, tem muita coisa rolando nessa crise política, mas eu assisti o vídeo todo, não vi nada demais, se confirma essa questão do Bolsonaro estar pensando politicamente para se promover, confirma essa questão de proteger filhos e amigos, mas eu imaginava mais, né? Pelo furdúncio que o Moro fez e que a mídia fez, era de se esperar mais. E aí eu vou trazer esse post no Twitter do Fernando Urich, eu não sei pronunciar, desculpa aí, Fernando, que diz o seguinte: família, Deus, Brasil, armamento, liberdade de expressão e livre mercado. Houve interferência na PF e possível crime? Não tenho capacidade de julgar. Concordo plenamente. Faço dessas palavras as minhas. Deveria ser mais polido? Claro, mas eu gostei de uns palavrão aí, passar mais autenticidade. A mídia, né, desceu o pau, nossa, como se todo mundo fosse puritano, mas vamos lá. Mas dos valores acima, eu compartilho. Show? São absolutamente fundamentais para o nosso futuro. Beleza, pessoal? Então, o que quer dizer, né? A gente não sabe, eu não sei classificar se houve interferência na Polícia Federal ou não, se o Bolsonaro quis proteger os filhos ou não. Ok, mas o discurso daquele vídeo, ele fortalece o Bolsonaro, né? Ele fortalece as bases do Bolsonaro, porque ele falou muito do que foi dito nas campanhas, né? De armar a população, liberdade. Ótimo, perfeito. Eu não vou julgar aqui e defender ninguém, eu tô falando de visão de mercado. Então, pode melhorar antes de piorar, né? A gente pode ver o mercado se animando, a crise política abafando, a galera ignorando tudo isso que a gente falou de SoftBank, de empresas falindo. A gente pode ver tudo isso sendo abafado, a gente pode ver um otimismo exacerbado, dólar caindo, bolsa subindo.
para ter uma segunda onda de quedas, aonde a verdade vai prevalecer, aonde a verdade vai aparecer, aonde os ativos de reserva de valor vão se valorizar, e aí a gente pode ver uma grande oportunidade para a gente multiplicar o nosso patrimônio, não só com os ativos de proteção, né, para a gente preservar o nosso patrimônio, mas também com as opções. Eu estou me aprofundando bastante no estudo das opções para não fazer só a seco, mas também para fazer trava de alta, borboleta, para trabalhar a convexidade, né, do portfólio. E tanto é que aí, né, estamos gravando o vídeo às 2 da manhã, mas eu prometi para mim que nesses 2 anos eu vou dar meu sangue para transbordar conhecimento e para também abrir a válvula, né, ser um rio onde entra conhecimento e transborda esse conhecimento também. E é isso, pessoal. Então, antes que eu comece a falar muita groselha aqui, eu vou finalizando esse vídeo. Fica esses comentários, né, a gente vê, poxa, Estados Unidos proibindo a entrada de viajantes vindos do Brasil, a gente vê toda essa quebradeira, esse caos no mercado, essa preocupação, guerra comercial, a China capando, né, capando ainda mais as liberdades do povo chinês, né? Hong Kong faz parte da China, mas era um ambiente onde existia algum tipo de liberdade ainda. A gente sabe que a China raiz, né, nem tem internet, é meio que uma intranet da China, né? Você não usa o WhatsApp, você usa aqueles aplicativos dele, não tem o YouTube, você não consegue acessar o Google. E eu acho inacreditável como tem pessoas que defendem a China, né, defendem o governo chinês, ou o rastreio pela face. Enfim, pessoal, é um governo realmente muito doido. Não vou ficar falando muito aqui, que senão o YouTube vai capar meu vídeo, mas a gente vê o mundo entrando numa zona cinzenta muito preocupante, não só econômica, mas também de liberdade. E eu acredito que o conhecimento liberta, né? Mas também o conhecimento traz dor. A verdade traz dor, você sair da Matrix traz dor na sua vida. Muitas pessoas não gostam da liberdade, relutam para ficar na mentira, para viver na mentira. Muitas pessoas vão negar esses fundamentos aqui e tá tudo bem, sabe? A gente não pode julgar, eu não vou julgar, eu sou só um mero mortal aí, que estou buscando aprender e transbordar o que eu aprendo na mesma medida, porque eu aprendo muito mais passando isso para frente do que só lendo, né? E é isso, pessoal. Então eu vou finalizando por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te engrandecido de alguma maneira e que traga alguns insights. Desculpa aí se eu fiquei vesgo no meio desse vídeo, eu tô com bastante sono já, mas eu ainda vou editar essa parada aqui, porque o importante é fazer acontecer. Eu espero que você faça acontecer na tua vida também. Aproveite essa quarentena, aproveite essa crise pra quebrar o pau, tá bom? Eu não vou gritar muito aqui, porque senão eu vou acordar a galera, né? Mas é isso, pessoal. Então, um forte abraço, deixa o like, se inscreve no canal se não é inscrito para não perder os próximos vídeos. Eu espero que você não deixe a mentira tomar conta do seu coração. Muita oportunidade vai abrir nesse curto prazo, mas também a queda pode engolir esses retornos, né? Na minha opinião, é claro que eu não tenho bola de cristal, adoraria ter duas bem cristalinas e reluzentes e brilhantes, mas não tem, então a gente trabalha dentro dos fundamentos, dentro dessa análise, né? Ouvindo opiniões divergentes e tentando processar tudo isso para passar conhecimento para vocês. O comentário está aberto aqui embaixo também para você argumentar, trazer visões inteligentes, né? Não partir para o xingamento ou para emoção, mas trazer racionalidade. Então fique à vontade aqui nos comentários. E por hoje é isso, pessoal. Um forte abraço, tchau, tchau.